Bom dia, jovens, né? Vamos dar início aí à finalização dessa revisão. Não é do capítulo 1, né? Isso aqui já seria do capítulo 2, referente à atividade 1. Eu esqueci de editar isso aqui de novo, mas não tem problema, né? Então vamos lá para o final deste slide maravilhoso, né? Isso aqui tudo a gente já viu, monte. Questão 3, né? Das vegetações, depois questão 4 do clima. E tem um negócio do clima aqui. Lembrei que eu quero que vocês mudem. Eu não sei se eu passei, se alguém anotou. Deixa eu ver onde é que tá. É o tropical continental. Tropical continental. Até aqui eu não mudei, ó. Vou mudar agora. Que a gente é ninja. Verão chuvoso e inverno seco. Eu tinha trocado aqui, no slide, depois que eu vi. Vou marcar em vermelho aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada aí no material de vocês, se tá certo ou não. Ó, volta ali rapidinho, nessa parte, na questão 4. Questão 4. Lá nos tipos de clima, dá uma conferida aí, por favor, na característica das estações. Eu tinha colocado trocado, mas depois eu fui olhar de novo e no gráfico fala ao contrário, então eu corrigi. Né? É o verão chuvoso e o inverno seco, não o verão seco e o inverno chuvoso. Verão chuvoso, né? As pontas do gráfico com mais chuva, mais alta. Olha só, né? Verão chuvoso, ponta a ponta, inverno seco. Eu tinha colocado o contrário aqui. Aí vocês podem corrigir aí, por favor. Beleza? Só pra gente não deixar passar isso aí, que agora que eu lembrei. Tá bom? Responde pra mim, gente. Não me deixa aqui sozinho. Então, tá bom. Então, se alguém copiou errado ou deixou errado aí, por favor, corrige agora. Deixar o verão chuvoso e o inverno seco, que tá certo agora. Tá beleza? Então vamos lá. Passa, massas de ar. Aí depois aqui já começa o capítulo 2, né? Ó, a partir da questão 6, que fala da miscigenação. Aí 6, miscigenação. 7, povos brasileiros. 8, ó, um monte de coisas da África, né? Que a gente falou na aula passada. Depois os europeus e os asiáticos. Aí, questão 9, né? Populoso e povoado. Que tem a ver com população absoluta e população relativa, né? Mostrei para vocês uns... É esse o último? Não, esse aqui é o 9, né? Esse aqui é o 9. Era o 8 o outro. Esse é o 9. Tá aqui. Isso aqui, ó. Quando eu passar para vocês, acho que vai ser hoje isso, né? Quando eu passar para vocês esse slide aqui, essa parte aqui, para aprender e para visualizar o IDH do Brasil, é muito boa, ó. Porque ele vai mostrar comparativamente os dados. Isso aqui eu achei num artigo da internet, um artigo de comparação mesmo, um artigo publicado numa revista, e aí o cara gerou esses dados aqui, eu achei muito bom. E aí o último, né? Questão 10. Coisa linda do pai, acabar essa atividade 1 logo. Tomar um golinho de café para começar, né? Fica bom. Antes que esfrie o que tá no copo também. Então, bora. Questão 10. Né? Tá lá, ó. A definição de 1, 2, 3, 4, 5 termos. Que isso aí, gente, eu vou falar a verdade, que é uma das coisas que aparece muito nos conteúdos de geografia, né? Porque sempre que forem tratar de demografia, sempre que for tratar de estudo populacional, esses termos eles vão acabar aparecendo de alguma forma, né? Então eles sempre são revisitados no conteúdo. É uma coisa que a gente acaba vendo muitas vezes, né? E até para a gente aprender também, porque isso aí é muito comum aparecer em notícia de jornal, né? Em matéria de televisão, né? Ou em algum documentário que for falar sobre sociedade. Então, se você souber o mínimo, né? Pelo menos se identificar ali nos conceitos, você já vai te falar, pô, o professor de geografia que me ensinou isso aí, da hora, né? Vai lembrar de mim lá.
Então vai, ó. Definição de conceitos. O primeiro de todos aqui, crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, né? Ele é um crescimento específico entre dois outros elementos demográficos, que é a diferença da natalidade com a mortalidade. Ou seja, né, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Quantas pessoas nascem, já está aqui embaixo também, ó, falando de natalidade, ó. Número de nascidos em determinado ano, né, em relação à proporção do total do número de habitantes, certo? O que ele faz? Uma comparação por 1000. Então, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Isso é o crescimento vegetativo. Acho que tá o pessoal entrando e saindo aqui, não sei se tá ruim a internet, mas vamos dar ali. Então, crescimento vegetativo, você pega o número de nascidos em relação à população total, menos o número de mortes em relação à população total, né? E aí você vai ter uma porcentagem de crescimento vegetativo. Pode acontecer, né, de a taxa de mortalidade ser maior do que a taxa de natalidade? Pode estar morrendo mais gente do que nascendo mais gente. É mais difícil, mas acontece, tá bom? E aí você tem um decréscimo vegetativo, né? O crescimento vegetativo negativo. O número de habitantes ali daquele local está diminuindo. Tem um outro termo aí que eu não coloquei, né? Até porque senão ia dar muito conteúdo na atividade, mas que tem a ver com isso aí, que é o crescimento absoluto, ou o crescimento populacional, ou o crescimento demográfico, que seria o crescimento total de verdade, né? De uma população. Que ele considera não só a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ele vai considerar também o fluxo migratório, né? Vocês lembram disso? Né? Que tem lá aquele que é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade mais o fluxo migratório. O que é o fluxo migratório? Quem chega, né, o imigrante, menos quem sai, que é o emigrante, né? Então, além do crescimento vegetativo, a gente também tem o crescimento absoluto, né? Que é, de fato, quanto aquele lugar está crescendo. Além das pessoas que nascem, menos as que morrem, a gente tem que somar também aqueles que chegam, né, os imigrantes, menos aqueles que saem, os emigrantes. Aí seria crescimento absoluto, né? Não está aqui, mas é bom falar para vocês, para a gente diferenciar esses dois, tá bom? Natalidade eu já falei, né? O número de nascimentos em determinada população. Geralmente, eles fazem um arredondamento aqui, ó, por 1000, né? Quando tem 2 zerinhos aqui, ó, quando é 100 aqui, é por 100. Quando são 2, é por 1000, né? Mortalidade é a mesma coisa, o número de pessoas que morreram em determinado ano, em determinado período, né? Em relação ao número total de habitantes, e geralmente se faz uma comparação por 1000 habitantes, né? Então é por 1000 aqui a taxa, tá bom? Os últimos dois aqui, ó. Taxa de fecundidade, né? Essa aqui tem uma galera que se confunde geralmente, né? Mas ela é bem fácil. É o número de filhos por mulher em idade fértil. O número de filhos nada mais é do que a taxa de natalidade, né? O número de crianças que nascem. O número de filhos, então é o número de crianças que nascem. Só que eles pegam aqui um outro elemento para fazer uma média, né? O número de mulheres entre 15 e 49 anos. Alguns locais colocam 50 anos, outros colocam 55, tá? Mas tá mais ou menos entre essa faixa aqui dos 15 aos 49 anos, tá bom? Que é o quê? Por uma média, né? Por uma aproximação, por um padrão. A duração da vida, do período fértil, né? Da idade fértil feminina. Ou seja, o início da menstruação dela, ali próximo dos 15 anos, claro que isso é um parâmetro, né? Tem menina que menstrua antes dos 15? Tem menina que menstrua antes dos 15, né? Tem mulher que para de menstruar, ou seja, entra na menopausa depois dos 49,
né? Vai até os 50, 55, sei lá, né? Tem também. Mas eles colocaram esse padrão aqui, né? É até mais curto do que o normal, para a gente conseguir enquadrar certinho um período padrão, né? Um período onde praticamente toda a população feminina nessa faixa etária vai estar em período fértil, né? O que entra antes disso, né? Gravidez antes dos 15 anos, entra num outro indicador, né? Que seria computado aí pelo IBGE como a gravidez precoce, né? Meninas que têm gravidez antes dos 15 anos. E o que entra depois dos 50 também entra ali como gravidez tardia, né? Fora desse parâmetro aí da taxa de fecundidade. São outros dados que vão aparecer, né? É até legal a gente conseguir ter essas dimensões aí de, pô, quantas mulheres antes dos 15 engravidam e quantas mulheres depois dos 50 engravidam. Então não entra, no caso, nessa taxa de fecundidade, entra em outros dados, tá? Mas esse dado aparece em algum momento nas análises de população, tá certo? Só que para a taxa de fecundidade, eles consideram só esse intervalo aí, que seria o padrão de idade fértil, né? E, por último ali, ó, expectativa de vida, ou também pode aparecer como esperança de vida ao nascer, ou ainda como longevidade, né? São os 3 nomes para a mesma coisa. Que é o quê? É o número de anos, né? Número de tempo de vida, a sua idade, que espera-se que você viva, né? Dentro do seu momento histórico, ali dentro da sua geração. Isso é calculado, pessoal, com base na idade de óbito, na idade de morte da geração que veio imediatamente antes da sua, né? O pessoal que está ali um tempo antes de você, né? É calculado mais ou menos com base nisso. A idade que a pessoa falece, né? Se soma aí o universo de pessoas num ano, numa década, o que eles forem calcular, né? Fulano de tal morreu com 50, o outro morreu com 30, o outro morreu com 19, o outro morreu com 79, o outro morreu com 80. Então eles vão somar essas idades, né? O fulano morreu com tal, de, sei lá, 100 mil pessoas. E depois eles dividem esse número de idades, que são idades de óbito, com o número de pessoas que eles somaram, né? Então você vai ter uma média proporcional de tempo de vida, tá certo? E aí tem um indicador que ele afeta muito negativamente a longevidade. Também não está aí, mas tem a ver com a taxa de mortalidade, que é mortalidade infantil primária e mortalidade infantil secundária. Por que afeta muito, né? Porque a primária são crianças que morrem antes de completar 1 ano, então ele vai entrar nesse cálculo com 1 ou 0, né? Uma pessoa que morreu com 0 anos de vida. É muito. É um número nulo, né? Ele vai entrar ali e vai abaixar muito essa média. E a mortalidade infantil secundária são crianças que morrem antes dos 5 anos. Também é um indicador bem baixo, que se colocado no universo de outros números altos, vai fazer com que essa média abaixe muito. Então, geralmente, países que têm expectativa de vida muito baixa, em média, pode ser ou porque está em guerra, ou porque tem algum surto de doença grave, né? Morreu muita gente de ebola, por exemplo, lá na África. Sei lá, uma epidemia de ebola, né? Ou também porque tem questões sanitárias que dificultam a vida das crianças, né? Saúde precária, tanto para a mãe dessa criança, que vai ter uma criança debilitada quando ela nascer, né? Quanto para a criança depois de viva, que não vai conseguir sobreviver aí nos seus 5 primeiros anos. Então, isso é uma questão de saúde grave, né? Tanto que a longevidade, a expectativa de vida tem a ver com a saúde, que ela entra como indicador de saúde no IDH, né? Não sei se vocês lembram que saúde, educação e renda, né? O fator saúde no IDH é a expectativa de vida, né? Por quê? Porque ele vai mostrar justamente a qualidade de vida, né? O tempo de vida, se ele é bom, né? A pessoa vai viver 80, um país vive 80 anos em média, ou seja, quase todo mundo vive 80 anos, porque provavelmente a qualidade de vida, né? A saúde daquele país é boa para o pessoal não morrer antes disso. É raro acontecer, certo? Então, bora. Acho que isso aqui, deixa eu ver se tem alguma imagem. Ah, tá. Lembrei aqui, ó.
tem alguns gráficos que vão mostrar para a gente, pessoal, aquela noção de transição demográfica, que são as pirâmides etárias, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, acho que aparece no próximo capítulo, né, das fases lá, ó. Só que isso aqui, deixa aparecer o mouse aqui para mim, só tá, aqui apareceu. Isso aqui, ele vai mostrar, né, a evolução da natalidade e da mortalidade, comparando ao crescimento vegetativo, né, que seria o resultado dos dois, dentro daquela lógica das fases da transição demográfica, né? A fase 1, que é um país muito jovem, a fase 2 e a fase 3, onde predomina a população adulta, e a fase 4, onde predomina a população idosa. Olha como é que a gente analisa isso aqui, ó. Num país pobre, onde você tem muita população jovem, né? Taxa de natalidade altíssima, taxa de mortalidade altíssima, não tem tanto crescimento, né? Não tem tanto crescimento vegetativo. Embora você tenha muitos jovens, essas pessoas morrem muito cedo, né? Nasce muita gente, mas também morre muita gente cedo. Quando começa aqui, ó, a cair a taxa de mortalidade, porque se investe em saúde, né? É o primeiro indicador que se deve investir para uma sociedade melhorar, colocar mais tempo de vida, né? Dar mais tempo de vida, dar mais qualidade de vida, minimamente, para que a pessoa possa viver mais. Então, caiu a taxa de mortalidade, ó, o crescimento vegetativo aqui aumentando, ó, né? Começa a morrer menos gente, o número de pessoas nascendo é o mesmo, né? Bastante alto, a população começa a crescer. Nesse crescimento aqui, ó, que é proporcional à queda da mortalidade, vai aumentando o número de adultos, né? Vai aumentando o número de adultos, aquela pirâmide que era assim, né? Que era bem estreita no topo e na parte intermediária, começa a ficar gordinha, né? Começa a ficar bojudinha, né? Vai se transformando tipo numa esfirra. E aí você tem crescimento da população jovem e adulta, aqui nessa segunda fase, ó. Na segunda fase, no final dela, entre a segunda e a terceira, o pessoal começa a investir em educação, né? Começa a qualificar os adultos, começa a qualificar também as crianças, para elas terem uma vida melhor, né? Uma sociedade também dá uma evoluída. E aí começa a cair a natalidade. Por quê? Porque essas pessoas começam a entender que filho tem custo, né? Uma família grande tem custo. A sociedade também, para você viver melhor, ela tem um custo, né? Raramente alguém consegue ter uma família muito grande na cidade. Imagina, você ter 5 filhos, 6 filhos, que era um padrão de sociedade rural, né? Dentro da cidade, onde só você e a sua esposa, ou você e seu esposo, trabalham para manter 7 pessoas com um salário. É difícil, né? Então, nesse ponto aqui, ó, a sociedade já está mais urbana e começa a investir em educação e a população começa a crescer mais devagar, ó. Aqui, ó. Essa queda aqui do crescimento vegetativo tem a ver com a queda da natalidade, certo? Aqui a mortalidade caiu, o crescimento aumentou, faz sentido. Depois deu uma estabilizada. Quando a natalidade começa a cair, entra na fase 3, né? Natalidade caindo muito, o crescimento também diminui de velocidade. Continua crescendo, só que uma velocidade menor, né? Tá crescendo menos, certo? Na fase 4, que seria a fase idosa, né? Controle de natalidade. Interessante, nasce pouco, morre pouco, né? Só que isso de nascer pouco e morrer pouco torna a população mais velha, né? Vai ter muito mais idosos, certo? E nascendo pouca criança. Então, o alto da pirâmide vai estar maior e a base vai estar estreitinha, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês depois, mas esse gráfico aqui explica, né, como a natalidade e a mortalidade interagem na transição demográfica, na mudança da população durante as 4 fases, né? Você teria até uma 5ª fase, que é quando o governo estimula a migração, né? A chegada de imigrantes para aumentar a população economicamente ativa, começa a
a estimular financeiramente que as famílias tenham mais filhos, né? No primeiro momento, esse número cai, mas depois tem alguns países que já pagam para você ter mais filhos, né? Não pagam muito, mas já pagam um valor, né, para você ter mais filhos, porque eles precisam de uma população adulta maior no futuro, porque senão o sistema vai quebrar, né? A sociedade vai quebrar. Não vai ter tanto arrecadação de impostos, vai ter que pagar muita previdência, né? Muitos impostos, tanto para jovens quanto para idosos. Se tem pouco adulto, o sistema não se mantém. Deixa eu mostrar aqui o próximo para vocês. Ó. É o mesmo tipo de gráfico, só que aquela curva de crescimento vegetativo, ela não está numa curva independente aqui, ela está aqui no meio. Ó. Você tem, né, porcentagem de natalidade e porcentagem de mortalidade no Brasil desde 1900 até 2020, né? Claro que esse gráfico aqui ele foi publicado em 98, né? Então 2020 era uma estimativa para esse gráfico, né? Mas olha só como a população brasileira, a mortalidade vem caindo, né? 1900 era de 25%, olha que loucura, né? A cada 4 pessoas, uma morria muito rapidamente, né? Então tá lá, ó, 25, aí cai para 20, aí depois dos anos 40 e entre os anos 60 cai bastante, né? Depois estabiliza aqui embaixo. Esse período aqui, pessoal, historicamente, vocês vão ver lá em história, depois em geografia também, que dos anos 40 até os anos 60 foi o período onde o Brasil se urbanizou, né? Por isso que tem queda de mortalidade. As pessoas vão para a cidade, lá elas têm acesso à saúde, né? Os hospitais estão mais perto, você tem, entre aspas, uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que no campo, né? Você tem acesso ao hospital para nascimento, você tem acesso a remédio, né? Então, nesse período aqui, a urbanização da sociedade acaba afetando a questão da mortalidade, né? E olha aqui a natalidade, ó, alta, e aí nesse período aqui ela começa a cair também, ó, né, ó. O crescimento natural estava em 19%, aí aumentou 24%, aumentou 29%, porque a mortalidade caiu mais rápido do que a natalidade, e depois voltou aos 19% e foi estabilizando 9% só de crescimento. Então, é a mesma lógica desse gráfico aqui, ó, só que sem vocês enxergarem essa curva do meio. É só essa aqui, né? Esse espaço entre as duas linhas. Vamos para o próximo aqui, ó. Outro indicador em gráfico, só que agora a gente está falando da taxa de fecundidade por etnia, né? Por traço étnico, branco, preto, pardo, indígena, né? Ou seja, número de filhos por mulher, branca, negra, parda ou indígena, por região aqui também, ó. Né? Isso considerando o censo de 2010. Né? Ó, isso aqui é a média brasileira por etnia. Né? As pessoas brancas, as mulheres brancas, têm uma taxa de fecundidade que é reduzida em média. Isso aqui é um indicador que faz com que a população decaia, né? Para você ter a manutenção da população, você tem que ter uma média de filhos por mulher acima de 2. Né? Por quê? Isso aí, às vezes, o pessoal dá uma bugada. Por que tem que ser taxa de fecundidade 2 ou mais? Porque para fazer filho, você precisa de 2 pessoas. Né? Se são 2 fazendo 1 ou menos que 2, esses 2, na hora que morrerem, né, não vão ser substituídos na população. Ela tem que ficar igual. Então, 2 tem que fazer 2, né, para ficar igual. Pai e mãe, né, são quem fazem filhos, tem que fazer 2 para repor essa população depois quando eles falecerem. Então, no mínimo, a taxa de filhos por mulher tem que ser 2,1 ou 2, né? Menos que isso, a população decai. Mais que isso, a população cresce. Certo? E olha aqui, ó, a média de filhos por mulher indígena, né, é maior. Até porque eles têm uma população menor e o costume deles é mais rural.
então eles acabam tendo uma taxa de fecundidade um pouco maior. Olha aqui, ó, agora por região, ó. No norte, a população branca está dentro da média, população negra 2,7 está crescendo, população parda está crescendo, população indígena no norte, olha só como está crescendo, né? 4,9 filhos por mulher. Aí depois, aqui nas outras regiões, pessoal, do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a população branca sempre abaixo de 2. Então quer dizer que comparativamente às outras populações, ela está decaindo, né? Só que depois, no futuro, vai aparecer com a diminuição da proporção de pessoas de origem branca, europeia, né, caucasiana, em relação às outras matrizes étnicas, né? O preto, o pardo e o indígena. Beleza? Vamos lá, ó. Taxa de fecundidade total no Brasil por regiões. Também é o mesmo dado, só que mostrando agora por período de tempo. Ó, o azulzinho. E agora sem comparar etnias, né? Comparando só as regiões e por tempo. Olha só. Como historicamente, cadê a setinha? A taxa de fecundidade no Brasil ela vem caindo, ó. 2000, 2005, 2008, 2012. Então, comparativamente, em todas as regiões, ó, a taxa de fecundidade brasileira vem caindo, né? A gente está tendo menos filhos por mulher. Isso é a média total, né? Historicamente, o brasileiro vem tendo menos filhos, certo? Mesma coisa aqui, ó, só que lá de trás, né? De 1950 até uma projeção aqui para 2100, olha só. O indicador do Brasil, né, ó, até 2075 estava num ritmo, de repente caiu muito, a gente está mais ou menos nessa reta aqui, ó, 2020, né, vai estabilizar a partir de agora. Isso aqui é a taxa de fecundidade brasileira e a do mundo, né? O Brasil tinha uma taxa de fecundidade maior comparada com a do mundo. De repente, lá nos anos 90, a gente tem uma taxa menor, né? Então, a do mundo caiu com uma intensidade menor do que a nossa. Lá no futuro, provavelmente estabilize, né? Só que como isso é uma projeção, a gente não sabe. Taxa de fecundidade de outros países. Eu trouxe vários gráficos, pessoal, para a gente ver como que esses dados eles podem ser representados, tá? Para a gente acostumar aí com a representação deles de diversas formas, ó. No primeiro, eu peguei por etnia, depois no segundo, por região do Brasil e por tempo, o terceiro, comparando o Brasil e o mundo, né? Genéricozão, assim. E agora no terceiro, comparando vários países, né? O Brasil é a linha tracejada, tá aqui, ó, né? De 1950 até 2015. Olha só como, por exemplo, no Irã, a taxa de fecundidade é muito maior que a nossa, né? Em Singapura é menor que a nossa. Na Coreia do Sul era próxima e agora caiu bastante, né? Você tem aqui vários quadros comparativos, só que você dá para você analisar num gráfico. É legal a gente saber também como visualizar esses gráficos e não só saber o que cada indicador representa, né? Olha lá, ó, agora expectativa de vida, pessoal. Expectativa de vida. Comparando dos brasileiros. Olha lá, ó. A expectativa de vida do brasileiro em 1940 eram 45 anos, em média, né? Então, em média, se esperava lá em 1940 que o brasileiro vivesse 45 anos. É muito pouco, né? E olha como subiu, ainda bem, né? De 1940 até 2010, olha como melhorou, né? De 45 para 75 anos, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 30 anos, né? Comparando 1940 a 2010. E aqui ele traz, ó, os estados que têm
melhor expectativa de vida, a gente aqui de Santa Catarina está em primeiro. Olha só que beleza, a gente vai viver mais que os outros, né? Pelo menos em média, quem mora em Santa Catarina, quem vive em Santa Catarina, vive mais do que a média brasileira, ó. Quase um ano a mais, né? A média do estado de Santa Catarina é 78,7, depois Espírito Santo e DF 77,9, 77,8, São Paulo 77,8 e assim vai, né? Deixa eu ver aqui. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer, comparando homens, mulheres e todos, né? Mulheres é a linha vermelha, os homens são a linha verde, né? Claro que a linha de todos tem que estar no meio dos dois, porque é a soma dos dois, né? Então, olha só, mulher vive mais do que o homem, né? O mesmo período lá, de 1940 até uma projeção aqui para 2016, né? 2010, 2016. Então, mulher vive um pouco mais, a média do brasileiro aqui, ó, 75, o homem vive um pouco menos. Gente, mulher vive um pouco mais por um simples motivo. Elas se cuidam melhor, né? Elas sofrem menos acidente de carro, se matam menos, né? Se matam de briga, de guerra, e se preocupam mais com a saúde, né? O homem vai menos ao médico, né? Tem toda uma questão social aí por trás de por que a mulher vive mais, né? Ela é mais, entre aspas, ela é mais inteligente que o homem para cuidar da saúde. E mais inteligente de forma geral também, eu acho. Então, por isso que a mulher vive mais aqui, ó. Isso aqui é um indicador que quase sempre vai aparecer a mulher vivendo mais do que o homem. Eu não lembro de um caso, de um país que seja o contrário, né? Pode ser que seja mais curta a diferença, mas geralmente a mulher está em cima, vive um pouco mais que o homem. Aqui, pessoal, é comparando a expectativa de vida dos estados. Não dá para ler aqui, eu acho, não sei se vocês conseguem ler por estados, ó, mas o pior estado em expectativa de vida é o Maranhão, com 70,8, e o melhor, Santa Catarina, com 79,1, né? Aqui já está até um pouco melhor. E aí a média nacional de 75 anos, né? Então, o pior estado, quase 71, o melhor estado, quase 80, e aí a média entre todos os estados dá 75 anos. Outra aqui, ó, é o mesmo gráfico, é esse mesmo gráfico, só que feito de uma forma diferente. Olha lá, ó, Maranhão, expectativa de vida em 2017, 70,9, Santa Catarina, 79,4. Média do Brasil, aqui ó, melhorou até um pouco mais, provavelmente esse dado do outro gráfico era do ano anterior, 76, né? Deu uma melhoradinha aqui. Então, uma outra forma de enxergar a expectativa de vida, né? Através de um gráfico. Pessoal, alguém ligou o microfone aí? Por favor, desliga. Obrigado. Que eu tô escutando televisão junto. Mesma coisa também, ó, só que agora para 2018, né? Maranhão ainda lá atrás, Santa Catarina aqui na frente, né? O Brasil está aqui no meio, ó, aumentou 76,3, né? Aumentou 0,3 de 2017 para 2018. E aqui comparando, né, os países que têm melhor indicador projetado para 2030, pessoal. A expectativa de vida para 2030, né? Foi calculado já com a geração que está morrendo agora, né? Mais ou menos com os dados a partir de agora, para projetar para 2030. Então, ó, quem vai ter ali projetadamente a expectativa de vida melhor nos próximos anos? Coreia do Sul, né? Ó, o homem com 84, a mulher com 90. A França, homem com 81, mulher com 88. Né? E assim vai, ó. Coreia do Sul, França, Japão, Austrália, Canadá, Chile e Reino Unido. Esses aqui são os países com melhor expectativa de vida para a projeção de 2030. Tá bom? Fim. Esta parte acabou. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o próximo slide. Para a próxima aula. Que seria 7º ano. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada. Isso, 7º ano A e 7º ano B. Né?
Tá aí, ó. Isso aqui, pessoal, seria no capítulo 3, 4 e 5, né? Eu fiz um slide só, mas agora vai aparecer quando mudar de aula. Então, a partir do capítulo 3 agora. Aí vocês vão ter que acompanhar na apostila, tá? Não mais na atividade. Beleza? Seria aí uma segunda aula nossa, né? A partir desse momento aí. Beleza? Todo mundo com a apostila aberta aí no capítulo 3? Não, né? Vocês estão me enrolando. Eu tô vendo aí. Tô vendo. Então pega lá o capítulo 3, seus bagual. Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho aqui. Isso aí, então vai lá no capítulo 3, que fala, como o título diz aí, ó, transformações do espaço rural. Nesse ponto da apostila, galera, a gente vai entender mais ou menos aquela lógica de por que a sociedade ela fica vive mais, por que as mulheres vão entrar no mercado de trabalho, como que isso vai mudando ao longo da história, só que enxergando primeiro o espaço rural, depois o espaço urbano, depois o espaço industrial e como isso afeta a população, né? Isso aí vai aparecer lá no capítulo 5, se eu não me engano. Tá certo? Então, o capítulo 3 fala de espaço rural, o capítulo 4 vai falar de espaço urbano e revolução industrial, né, a mudança industrial no espaço urbano, e lá no capítulo 5 a gente volta a falar de demografia, só que agora analisando esses elementos aí que foram apresentados nos capítulos 3 e 4. Beleza? Todo mundo com a apostila aberta? Coisa linda, então. Bora lá. Então, aí, ó. Transformações do espaço rural. Primeira coisa que a gente tem que falar, na verdade, não é nem sobre o espaço rural, mas como a economia se organiza, né, em setores. Você tem lá 3 setores. Setor primário, que é essas atividades aqui, ó, que estão mais ligadas ao espaço rural. Então, o setor primário ele tem uma relação muito direta, né, com o campo, com o espaço rural, certo? Então, a agricultura, você vai fazer no espaço rural. A silvicultura, que é a criação de árvores, né, para fins comerciais, que seriam aquelas, entre aspas, florestas de uma árvore só, né? O cara que planta eucalipto, o cara que planta pinos, o cara que planta árvore do pinhão, o cara que planta a árvore do látex, né? A seringueira. Se ele faz uma floresta, entre aspas, porque não é floresta, né? Uma floresta com uma árvore só, com um tipo de árvore só, não é floresta. Inclusive, ele tem o nome de deserto verde, porque não tem vida. Como é que os bichos vão num lugar que só tem um tipo de árvore? Não vai, né? É difícil. Não tem biodiversidade. Então, silvicultura, criação comercial de árvores. Pecuária, criação de animal. Piscicultura, criação de peixes, né? Tem a carcinocultura, que é a criação de camarão. Tem várias derivações aí do que seria a criação animal de outras espécies, né? E aí você tem os 3 tipos de extrativismo também que tem relação com o campo, né? Ou com o espaço rural. Extrativismo mineral, feito de forma manual, porque o extrativismo feito de forma mecânica, ele já vai para o industrial, então é outro setor. Então, extrativismo manual, mineral, extrativismo vegetal, né? Cortar árvore, tirar semente, tirar as cascas, tirar folha, né? Tirar raiz, tudo que for de origem vegetal, tirar da natureza, né? E extrativismo animal, que aí no caso seria caça e pesca. Então tem umas imagens aqui, ó, pra gente dar uma olhada nisso aí. Agricultura, pecuária, né? Silvicultura, né? O cara tá aqui, ó, uma só espécie de árvore para extração de madeira, né? Isso aqui é de fins comerciais, isso aqui não é reflorestamento, né? Tem até algumas pessoas que dizem que, mas plantar eucalipto, plantar pinos, tudo de uma única espécie é reflorestamento. Não é, tá errado, né? Não se refloresta uma vegetação com um tipo de árvore, isso não existe, né? Isso é um buraco que a gente tem na Constituição aí que permite isso, mas está errado, né?
Você não vai recompor o meio ambiente plantando um tipo de árvore só. Né? Não faz sentido. Certo? Então, a silvicultura não é, criação de um tipo de árvore não é um reflorestamento prático, inteligente. Né? Isso aqui é só comercial. Beleza? Aí, ó. Extrativismo vegetal. O cara tá tirando aqui, né? As frutinhas aqui de um tipo de palmeira. Isso aí é o açaí. Piscicultura, né? Criação de peixes. Isso aqui ainda tá de boas. Ó. O cara tá criando dentro de um lago. Tem gente que cria peixe em piscina, em caixa d'água, né? Em estruturas fora de uma área grande, né? Ele vai criar o peixe em espaços pequenos, igual esse aqui, só que fora de um lago, fora de um rio, fora de um lago, né? Agora vai, ó, setor secundário, galera. E aí você tem duas grandes áreas, né? A indústria e a construção civil, né? Indústria, que pode ser classificada de várias formas, e a construção civil, que é construir casa, prédio, ponte, né? Quando você tem lá o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, construindo alguma coisa. Agora aqui, ó, voltando para a indústria, né? Tem vários tipos. Tem o que a gente chama de indústria de ponta, que é aquela de alta tecnologia. O cara vai produzir satélite, vai produzir avião, vai produzir foguete, né? Alta tecnologia, computador de última geração, tá bom? Aí você tem indústria de base ou de bens de produção, né? Que junto com a indústria intermediária são chamadas de indústrias pesadas. Por quê? Porque esse tipo de indústria consome muita energia, né? Para fabricar os produtos que eles fazem, né? No caso. Então, a gente tem aqui, ó, indústrias de bens de produção ou de base extrativa, que seria lá a extração mineral mecanizada, né? Com máquinas, ou extração de petróleo, por exemplo, dentro do oceano, com máquinas. Indústria de base de bens de capital, que seria, por exemplo, a que pega o minério de ferro, né? E transforma ele numa barra de ferro, ou que pega o petróleo e transforma em diesel ou em gasolina, né? Então ela vai processar minimamente a matéria-prima, né? Vai transformar em algo intermediário, tá? Outra aqui, ó, bens intermediários. Essa aqui, ela tem uma ligação bem direta com a de bens de capital, né? Ela é seria um tipo de bens de capital. Por quê? Vamos supor, acho que até tem alguns lugares que aparece como se elas fossem sinônimos, tá? Mas nessa classificação que eu coloquei separado, porque uma pode processar a matéria-prima, por exemplo, pega o minério de ferro, derrete esse minério. Aí vamos fazer por parte aqui, ó. Então, a de bens de capital pega o minério de ferro e derrete ele, transforma ele numa barra de ferro grande, gigante. A de bens intermediários, ela vai transformar essa barra de ferro numa peça, né? Num equipamento de uma máquina, né? Então, aqui na de bens intermediários, ela vai criar o quê? Ferramentas e peças, né? Peça para uma outra máquina, certo? Ou vai criar a máquina, tá bom? Então, nessa primeira aqui, ela extrai e processa minimamente. Na segunda, de bens intermediários, ela cria objetos. Vai criar ferramenta, vai criar maquinário, vai criar peça de maquinário. Tá? Eu vou trazer as imagens ali para a gente dar uma olhada depois. E por último, dentro da classificação da indústria, bens de consumo, ou também chamado de indústria leve, que consome pouca energia. Né? A gente tem a classificação delas aqui, ó. Bens não duráveis, que são perecíveis, aqueles que estragam, né? Bens semiduráveis, que têm média durabilidade, né? E bens duráveis, que são aqueles que não estragam. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa imagem, né? Os caras estão construindo aviões. Indústria de ponta. Tá bom? Indústria de ponta, então, é a indústria de fabricação de avião, satélite, etc. Extração mineral. Né? Os caras estão extraindo carvão aqui com máquinas. Né, ó. Opa, passei sem querer. Extração mineral, né? Então, é indústria de base extrativa. Aqui, ó, uma
siderúrgica. Tem o minério de ferro aqui dentro, né? Tá em alta temperatura, tá derretido, certo? Então eles estão manipulando o minério de ferro, transformando, limpando ele, né? Tirando as impurezas dele através da fundição. Isso aqui é indústria de base de bens de capital, né? É aquele terceiro ponto lá. Aqui, ó. Aquele minério de ferro lá que foi derretido vai para uma outra indústria e vai se transformar em peças de máquinas, ó, um monte de bobina de algum tipo de máquina aqui, que eu não sei dizer qual é, né? Mas quando você transforma o minério de ferro em um equipamento, aí você tem a indústria intermediária, que é esse tipo de imagem aqui. Agora, né, as indústrias de bens de consumo, ó, produtos não perecíveis, né, de longa duração, bens duráveis. A moto aqui, o carro, né, meios de transporte geralmente são duráveis. Olha aí, construção civil, né, um outro tipo de atividade que entra no setor secundário, né, construir estabelecimentos, ponte, casa, prédio, tá certo? Por último aí, galera, né, dentro dos setores da economia, setor terciário. Faltou um acento aqui. Deixa eu corrigir. Comércio. Pronto, vai ficar legal. Então, opa. Setor terciário. Aquele que trabalha com comércio, vendas e distribuição de produtos, né, o cara que leva o produto. E prestação de serviços, que aí tem um monte de profissão que entra nessa parte aqui, ó. Professor, né? Tutor, monitor, ligado à saúde, né? Professor de escola particular, de escola pública, professor universitário, professor de educação de ensino médio, ensino fundamental, né? Educação, professor, diretor, coordenador, monitor, tudo isso aqui entra como prestação de serviço para a educação. Saúde, né? Médico, dentista, cirurgião plástico, tudo que for ligado à saúde, né? Enfermeiro. Então, ele está prestando um serviço ligado à saúde. Segurança, o cara que é policial, o cara que é vigia, o cara que é vigilante, né? O cara que é guarda-costas. Então, segurança. Já sei, galera. Obrigado. Vou terminar aqui, mostrar mais uns vídeos, ou mostrar mais uns slides, e a gente termina essa parte então, beleza? E aí fica para a próxima aula. Mobilidade, galera. Motorista, né? Motorista de ônibus, motorista de Uber, motorista de táxi, entretenimento, né? Pessoal que cuida aí de praça, de parque, de circo, de cinema, né? Que faz filme, que faz peça de teatro, né? Que faz sarau, que canta. Olha lá, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto geralzona, né? De várias pessoas representando o terceiro setor terciário, né? Não dá para identificar o que é aqui, ó. Mas você tem aí várias pessoas representando várias profissões. Olha aqui, ó. Comércio. Comércio de alimentos, mercado. Mercado é terceiro setor, né? Ó, loja de roupa. Já vou finalizar, tá? Só um minutinho. Terminar de passar esses slides aqui, a gente dá tchau e vocês vão para a próxima aula, beleza? Pode ser assim? A professora não vai começar sem vocês. Então, mas aí a gente termina aqui, vocês vão para lá. Só vou passar mais esses slides aqui, a gente termina, tá bom? Só vou mostrar para vocês. Ó. Pelo menos. Que eu saiba, tem umas 11h05, já tinham me avisado, a escola me avisou. Então vamos lá, ó. Só mostrando aqui para vocês. Olha lá, o professor de matemática, né? É prestação de serviços. Dentista, prestação de serviço para a saúde. O cara que cuida da sua boca aí, tira suas cáries fedidas do dente. Segurança, né? Um cara que faz segurança de prédio, segurança patrimonial. Também é prestação de serviços. Motorista de aplicativo, lá, ó. A mocinha aqui levando o senhorzinho lá pro destino dele.
prestação de serviço. Né? Entregador também, ó, prestação de serviço. Cantor, prestação de serviço. O cara tá dando entretenimento. Né? Bailarino, né? Prestação de serviço também. Tá ligado aí ao entretenimento. Beleza? Então, a gente fica aí, por enquanto, com essa parte. Tá bom? E aí, na próxima aula, das 10 às 11, na quarta-feira, a gente começa a partir daí, beleza? Então, tá bom, galera. Aí, boa aula para vocês agora das 11, tá certo? A gente se fala. Logo mais eu coloco esse vídeo no YouTube, tá bom? Para quem não assistiu, para quem quer assistir de novo, tá certo? Então, beijos, abraços e até mais. Tchau, tchau. Tchau!